A Bíblia nos orienta a pregar a tempo e fora de tempo. Isso significa que não existe uma ordem para parar a pregação do Evangelho. Existem muitas coisas na Bíblia que são de suma importância, né? A Bíblia diz que o homem, ele deixa pai e mãe, se une à sua esposa e os dois se tornam uma carne só. Olha a importância que Deus dá ao matrimônio, né? O homem deixa, não quer dizer que abandona, né? Mas ele deixa a sua residência, da sua mãe, aquela pessoa que ele mais ama na vida, para ter um novo amor, para ter uma nova pessoa que vai dar continuidade à sua jornada de vida. Por isso é importante manter o respeito entre o casamento, que é uma coisa tão distorcida na sociedade que vivemos. Quando você olha para as igrejas, você observa que as igrejas que realmente pregam a palavra de Deus estão vazias. As igrejas que estão cheias são as que não pregam a palavra de Deus. São aquelas igrejas que as pessoas vão ali não porque querem encontrar Deus, mas porque querem encontrar os bens materiais, querem receber algo de Deus. Enquanto o maior prêmio que uma pessoa pode receber é a salvação. Diz a Bíblia que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Isso é verdade. Ninguém pode afirmar com convicções do seu coração que Deus é Senhor se o Espírito Santo não tiver tocado na vida dele. Não tem como ele fazer essa afirmação. Essa mesma palavra se comporta com a mesma palavra que Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. A coisa mais importante que tem para o homem é aquilo que ele mais nega: ouvir a pregação da palavra. É o que ele mais nega na vida. Porque não há interesse no coração do homem de ler a Bíblia, não há interesse de ouvir pregações. Tem gente que é muito conhecida na televisão, mas que para muita gente não faz diferença nenhuma. Ela não assiste aqueles canais, ela não assiste aquele pastor, nem parece que ela conhece. Por quê? Porque o coração dela está voltado para outras coisas, sendo que a coisa mais importante da vida dela está sendo pregada. Aquilo que poderia trazer uma condição de vida espiritual maravilhosa está sendo pregado, mas o ouvido dela não consegue, não é capaz de captar. Mas a hora que Deus o iluminar para os seus propósitos, com certeza ele vai ter a mesma convicção dos outros, né? Tem gente que fala assim: eu não quero ser crente como aquelas pessoas. Sim, elas têm razão. Tem pessoas que são crentes que não são exemplos de vida cristã. Elas não raciocinam quando falam. Muitas estão numa fase de maturidade, mas todas são filhas de Deus. As fracas, as médias e as fortes, todas as pessoas. Isso porque cada pessoa tem uma maneira de viver, uma maneira de ser. Tem gente que pensa que o Evangelho funciona de uma forma, tem outras pessoas que funcionam de outra, porque há um processo de crescimento e o mundo não consegue respeitar isso, né? Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo vos ouviria. É por isso que o mundo não ouve a mensagem de Cristo, porque essa mensagem ela vai trazer paz, ela vai trazer transformação na vida da pessoa. A primeira coisa que Deus faz na tua vida é te livrar dos falsos argumentos, dos falsos ensinamentos bíblicos. Se você tem uma questão contra a igreja hoje, você não teria essa questão se a palavra verdadeira for ministrada. Porque a palavra de Deus é primeiramente pura. Ela é pura. Ela é tão pura e ela é eficaz. Ela é tão pura que você consegue entender que essa mensagem vem de Deus. Então, quando você vê pastores pregando que você tem que dar isso, que você tem que dar aquilo, você percebe que essa mensagem não pode vir de Deus, ela não é pura. Não é esse o Deus verdadeiro, ela não tem pureza no que prega. Enquanto a Bíblia diz assim: cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não com tristeza, não por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ali
se quebra todos os princípios dos falsos mestres. Com uma palavra bíblica, ele desfaz toda a intenção do homem, porque as palavras de Deus, elas são exatamente para isso. Ela é a espada, a palavra é a espada do Espírito Santo, que corta qualquer argumento, que combate qualquer argumento de falsos pregadores. Mas muitas pessoas não entendem isso. Vou dar um exemplo. Você tem uma pessoa que se diz cristã, mas ela é avarenta, ela é uma pessoa que não anda no caminho certo, ela só pensa em dinheiro, ela é uma pessoa que, se puder te passar a perna, ela faz. E você fica assim, não, mas eu tenho que amá-la. Paulo diz, esses são os impuros da fé. Com esse, nem sequer comais. Isso por quê? Porque você pode estar trazendo para a sua vida uma pessoa que não é digna de conviver com você na vida cristã. Amar as pessoas, ajudar quando elas necessitam, é uma coisa totalmente diferente. Você nunca ia ver Jesus jogando dama com Nero. Ele chamava ele de raposa. Com Herodes, chamava Herodes de raposa, né? Chamava os hipócritas de raça de víbora, sepulcro caiado. Jesus não queria amizade com esse tipo de pessoa, hipócrita. Ele não queria amizade com raposas. Sabe por quê? Porque também está escrito, não lance suas pérolas sobre os porcos, para que eles não pisem nas pérolas. Não lance coisas valiosas, coisas espirituais para gente que não quer. Pessoas que não respeitam o Evangelho, pessoas que só querem debochar. Não perca o seu tempo com essas pessoas. Um dia elas podem encontrar verdade ou não. Uma das coisas que eu não fazia quando eu não era evangélico era debochar das pessoas. Posso ter feito isso quando eu era moleque, não tinha maturidade. Mas no momento que você tem uma maturidade, você fazer isso, debochar da pessoa porque é crente, ou debochar da pessoa que segue outra religião, né? Às vezes a gente brinca em alguma coisa assim, as pessoas já levam a sério, já querem processar, e tem tudo isso daí. Hoje nós estamos vivendo uma época em que temos como nos comunicar com todas as pessoas, com pessoas que a gente não poderia de repente estar ao alcance. Você ministra uma mensagem hoje, coloca no YouTube, e essa mensagem vai tocar o coração das pessoas. Então, o que eu devo fazer? Você não precisa se preocupar com visibilidade. Você só precisa só pregar a palavra de Deus. Uma coisa interessante sobre fé. Que fé ou você tem ou você não tem. Quando você propõe pedir algo a Deus, conversar com Deus, e se coloca, você não vai para a igreja porque Deus vai me abençoar. Deus tem compromisso com quem tem aliança com Ele. Mas quando você coloca para Deus, começa a buscar, Ele é recompensador dos que o buscam. Ele é galardoador dos que o buscam. E para você ter fé, você tem que andar com Deus. Não adianta uma pessoa que não anda com Deus achar que pode ter fé. Porque são casos raros na Bíblia de pessoas que não conheciam a palavra e tinham fé. São raríssimos esses casos. Como o do centurião lá, que foi em busca da ajuda do amigo, do amigo que estava doente. Mande com uma palavra, o meu servo será curado. Poucas vezes você vai ver isso. A mulher do fluxo tinha fé, mas não sabia como funcionava isso. Então, a questão da fé você tem que andar com Deus. Porque quando você começa a ser nutrido pela palavra de Deus, você tem confiança naquilo que você crê. Porque você está vivendo num mundo em que há hostes espirituais da maldade, isso é explicado na Bíblia, Satanás entra, é expulso, volta com 7 espíritos piores. O estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Está falando de condição espiritual do homem. Então é necessário andar na verdade. Não adianta você achar que eu tenho fé, mas eu posso viver aqui no pecado e depois eu volto para a fé e está tudo bem e Deus aceita. Não funciona assim. Deus sempre chamou pessoas de fé. Abraão, Moisés, pessoas que obedeciam, às vezes desobedeciam, tinha que ser colocado de volta na linha, mas sempre foram pessoas
Foram pessoas que respeitavam a Deus. Que quando Deus olhava para o coração dela, que é o lugar onde ele olha, ele via que havia integridade, desejo de acertar, desejo de respeitar a vontade de Deus. Se ele olha para você e ele só vê hipocrisia, não adianta você tentar achá-lo. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Jesus disse, batei e a porta se abre, buscai e achareis. O que pede recebe, o que busca encontra. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Se vós que sois maus, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, por que as pessoas vão para a igreja para pedir carro, casa? Entende? Não dá para compreender isso. Ele está dando o Espírito Santo, a maior condição, a maior coisa que o homem pode ter. A palavra de Deus é pura, ela é a verdade. O homem que faz dessa verdade uma mentira, ela é pura. Dará o Espírito Santo àquele que o pedir. É a coisa mais importante que Deus quer te dar. E você preocupado com casa, com carro. Jesus não morreu na cruz por simples porcaria de ferro, de lata. Ele morreu por esse propósito. Ele morreu para te dar uma coisa muito mais maravilhosa, que não se abre. O Evangelho, o reino de Deus é comparado a uma pérola, em que um entendedor de pérola vende tudo que tem para comprar, porque sabe que aquela ali vale mais. É assim o reino de Deus. Então hoje nós temos a internet, que vai diretamente ao seu coração. E o que eu posso fazer se eu não ando com Jesus? Tem que tomar a sua decisão. Você tem que decidir. Quem aceita Jesus tem que se batizar e tem que dizer, eu sou dele. Enquanto você não confessar com a sua boca e não crer com o seu coração, você não é dele. Por isso que você não consegue vencer o pecado, por isso que você não consegue vencer o mal. O pecado sempre vai ser um confronto na sua vida, ele é na minha. Nosso coração é cheio de desejo, cheio de pecado, mas aquele que começou a boa obra, ele vai levar essa boa obra até o fim. Certa vez o profeta Elias achou que estava sozinho, mas Deus diz, eu tenho 150 profetas reservados para mim, que não se dobraram. Que não se dobraram. Você pode ser um desses profetas que não aparece na história, que de repente até está achando que Deus o abandonou, mas você continua sendo profeta de Deus, você continua sendo escolhido de Deus. Ele não abandona. Das 100 ovelhas, se uma se perder, ele deixa as 99 em segurança e vai em busca daquela. Isso é verdade. Quando você vê Deus te resgatando, te dando unção, você percebe isso. Você percebe que Jesus deixou 99 e foi em busca de você. Porque você é importante. Quando ele envia alguém para profetizar para você, quando você está cheio de dúvidas, e ele tem que usar um profeta para dizer a você e consertar, e mostrar que essas dúvidas também são parte do plano de Deus, é porque ele deixou as 99 e foi em busca de você. Ele se preocupa com os seus. Se você quer fazer parte do reino de Deus, não é pago, é grátis. De graça recebemos, de graça damos. Aceite Jesus. Comece a pensar, comece a ler a Bíblia e buscar. Se a Bíblia diz, se buscar encontrar ele, se bater a porta se abre, entenda, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É um escudo para os que caminham na sinceridade. Ele vai te defender de todos os conceitos errados, de todas as pregações erradas das igrejas. Ele é um escudo para os que caminham na sinceridade. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Só os retos podem ter a verdadeira sabedoria. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados de Deus? Ele envia. Tem muita gente aí pregando, achando que é pastor, nunca teve um chamado, porque não obedece a palavra de Deus. Quando você não obedece toda a palavra de Deus, você não tem chamado. Você não foi chamado para ser pastor. Por isso que acontecem tantas divergências. Pastores agora estão querendo pular o carnaval. Será que tem necessidade disso?
Será que é para ganhar almas mesmo ou é para conveniência própria? Será que a gente tem que colocar o mundo agora dentro da igreja? A igreja tem que virar uma bagunça porque a gente tem que aproximar as pessoas da igreja. O Evangelho de Cristo é aqui, ele é assim, ele é simples, ele é tranquilo, ele não tem agitação. Ou você quer ele, ou você quer o fogo estranho na sua vida. Igreja para mim é oração, louvor, pregação, leitura devocional e só isso. Às vezes a criança quer uma oportunidade para fazer um projeto na igreja, né? Quer louvar, quer dançar, desde que seja coisa totalmente pura, saudável, né? Não tem problema algum. O problema é que agora estão trazendo funk para dentro da igreja, forró, pagode, isso não. Isso dentro da igreja não. A igreja é um lugar solene. Essas coisas aí, fica para fora. Se você quiser ouvir, ouve na sua casa. Dentro da igreja tem que respeitar a todos que estão ali. Temos muitas coisas, pessoas se deixando entrar coisas na igreja que não deveria ter entrado. Pastores que têm vergonha de falar, de repreender, não servem para ser pastor. Se você está vendo a irmã vindo com roupa indecente, você tem que ter a coragem de chamar e repreender. Você tem que ter a coragem. Você precisa usar o púlpito para mandar recado, não. Você vai diretamente à pessoa, chama a sua esposa, ó, você tem que mudar. Tem que ter coragem. Ah, mas ela é dizimista, mas ela é aquilo, que se perca, que vá. Nenhuma igreja tem que estar ligado. O propósito, o objetivo principal da igreja não é isso, oferta e dízimo. É a verdadeira pregação da palavra.